comentei, eu tive um problema com o celular. Acontece, né? Paciência. E por isso que eu falei no primeiro vídeo a respeito da primeira questão, que é a respeito do critério de divisibilidade por 6. E agora eu vou falar a respeito da segunda questão da atividade que compõe a nota da N1. A questão é a seguinte: considerando que a Base Nacional Comum Curricular e os parâmetros curriculares nacionais citam o uso do lúdico e materiais manipuláveis como importantes ferramentas na prática docente e, principalmente no desenvolvimento de habilidades matemáticas, como o professor pode fazer uso dessas ferramentas durante uma aula de matemática nos anos iniciais? O lúdico, materiais manipuláveis, brincadeiras são importantíssimos para a gente resgatar do aluno ou fazer com que se torne conhecido do professor aquele conhecimento que ele tem em relação à matemática. A ludicidade, os materiais manipuláveis, partes do corpo, são importantes para fazer com que o aluno comece a desenvolver as habilidades matemáticas ou até mesmo aprimorar aquelas que ele já tem. Isso torna de forma prazerosa a matemática. Isso também faz com que deixe o aluno mais próximo da matemática e a partir daí, você professor, nós professores, vamos fazer o quê? A sistematizar um pouco mais esse conhecimento matemático. A ludicidade ela é uma ferramenta em prol do conhecimento matemático, em prol da prática do professor durante a sua aula. Então, como utilizar isso? Da melhor forma, desde que, lembram o que eu comentei na aula retrasada? O professor precisa saber a intencionalidade daquilo que ele vai utilizar na sala. Então não adianta o lúdico pelo lúdico, não adianta a brincadeira pela brincadeira. Para o professor fazer uso de uma brincadeira em sala de aula, ele precisa saber o motivo da necessidade daquela brincadeira e o que ela vai desenvolver no aluno ou ela pode aprimorar naquele aluno. Então, o uso da ludicidade é em prol do desenvolvimento de habilidades com as nossas crianças, uma ferramenta importante para o professor desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Como fazer uso? Antes dele saber como fazer uso, ele precisa saber o que vai desenvolver. Ele precisa ter conhecimento matemático para fazer uso da ludicidade. Tendo conhecimento matemático, sabendo a intencionalidade de determinada brincadeira, de determinado material manipulável ou da ludicidade propriamente dita, ótimo. Com certeza, em sala de aula, da maneira que o professor quiser, da melhor forma possível, ele fará uso destes materiais, dessas ferramentas durante a sua prática. Isso foi de forma muito resumida que eu estou falando a respeito dessa segunda questão que eu pedi na atividade, mas claro, vocês sabem que em várias atividades eu fiz alguns apontamentos, em muitas eu também só elogiei, porque efetivamente as respostas estão corretas, acreditem em vocês, as respostas estão corretas, muito bem escritas, vocês entenderam, vocês leram, vocês estudaram, vocês assistiram todos os vídeos que eu fiz. Então, eu não vou fazer o apontamento pelo apontamento. Vocês desenvolveram um bom texto, vocês escreveram de forma prazerosa, de forma que está entendível para mim, para vocês. E em várias atividades eu coloquei como complemento, como sugestão, o que poderia ter sido feito. Uma coisa que eu quero ressaltar, pessoal, que sempre quando vocês estiverem escrevendo um texto, ou uma resposta de vocês, procurem colocar alguma citação. Por exemplo, nessa segunda questão, eu citei a Base Nacional Comum Curricular e os parâmetros curriculares nacionais. Então coloquem, de acordo com a BNCC, é possível afirmar que a ludicidade tal. Sempre tenham algum referencial para dar sustentação no texto de vocês, tá bom? Então, nos próximos, procurem sempre citar uma referência para dar sustentação no texto de vocês nas respostas, tá bom? Então, de forma muito resumida, no primeiro vídeo eu falei da primeira questão e agora neste eu falei da segunda questão. Vou fazer um terceiro vídeo agora, para ficar mais fácil para colocar no YouTube, para mandar
no grupo, na sala, a respeito da aula, tá bom? Já volto.